Olá, mais uma dica para o professor Maurício Macedo. Trigonometria, aula 4, função seno. Vamos entender a função seno. O que é que você já tem que saber aqui? Você tem que lembrar da função, do conceito de função. Normalmente você estuda no nono ano e no primeiro ano do ensino médio. Então vocês viram que o conceito de função sempre vai ter duas variáveis. Vamos considerar o y e o x, que é padrão, né? O y depende do x. Como eu estou trabalhando na trigonometria, eu estou trabalhando com ângulos, ok? Tanto em grau quanto em radiano. Então aqui eu vou depender do seno. O y é uma função que depende do seno do ângulo. Então o ângulo está aqui o x, mas o y depende do seno desse ângulo. Lembrando da circunferência trigonométrica, coisas básicas que a gente tem que lembrar, que os principais ângulos quem são? Considerando em radiano, 0, π sobre 2, que é 90 graus, π, que é 180 graus, 3π sobre 2, que é 270 graus, e 2π, que é 360 graus, é a volta toda. O que mais eu tenho que lembrar? Que aqui no centro está o número 0. E a minha circunferência é de raio unitário, ou seja, o raio vale 1. Então essa distância aqui vale 1. Como está para o lado positivo, 1 positivo. Mesma coisa no eixo vertical. Como está para cima, 1 positivo. Quando eu for para a horizontal, para o lado esquerdo, o que acontece? O raio é 1, só que para o lado negativo. Então, menos 1. E na vertical, como está abaixo de 0, o raio também vale 1, só que 1 negativo. Então, essa base que vocês têm que ter. Os ângulos e os valores aqui. Ó. 1, 1, menos 1, menos 1. Ok? Lembrar que o eixo x é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos. Então, nós vamos fazer análise em cima desse eixo vertical aqui, que é o eixo dos senos. Ok? Vamos imaginar um ponto aqui, nessa circunferência, ele vai ter um ângulo. Então, esse ponto ele vai me dar sempre uma coordenada. Um valor para x, um valor para y. Só que o que acontece? Quem representa o x agora? É o cosseno. E quem representa o y é o seno. Então, observe aqui, ó, o meu x vai ser quem? O cosseno. E o meu y vai ser o valor do seno. Então, vou estudar o y em função do seno. Ok? Lembrar lá de função que nós temos uma tabela. Nós podemos atribuir valores para x e achar o valor para y. Então, bora brincar com essa tabelinha. O que é que vocês têm que saber? Se eu pegar o primeiro ponto aqui em cima do ângulo 0, ponto A. Bora analisar esse ponto A. Ele tem um valor para o x. Lembrando que esse x vai ser o ângulo. Então, o valor do x é o ângulo. Qual é o ângulo? 0. Então, como é que eu vou achar o valor do y? Obedecendo a função. O que é que a função diz? Y é igual ao seno do x. Então, vou fazer toda a análise aqui nesse eixo vertical aqui. Certo? Então, vamos lá. Se o y é igual ao seno do x, então eu vou dizer que o y é igual ao seno do ângulo. Qual é o ângulo? 0. Então, o y vai ser igual ao seno de 0. Se eu olhar para o 0, aqui na minha circunferência trigonométrica, o que acontece? Quando é o ângulo 0, ele está indo para que valor aqui no eixo vertical? Para o 0. Ou seja, o y é igual a 0. Ou seja, o seno de 0 vale 0. Ok? Então está aqui o valor do y. Então aqui vocês têm que ter uma noção muito boa já como se calcula o valor do seno na circunferência trigonométrica. Eu vou pegar para minha referência só os principais ângulos, esses que eu coloquei aqui no desenho. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Eu vou pegar um ponto B agora, bem em cima do π sobre 2. Está aqui em cima, ó. Ponto B. Então, no B, o ângulo vale
π sobre 2. Dei o valor do x, falta achar o valor do y. Como é que eu acho o y? Jogando na fórmula que eu tenho. Y é igual ao seno do ângulo. Quem é o seno? Ou quem é o ângulo? Π sobre 2. Então, vou achar o y, cujo seno é 90 graus. Tem que lembrar, quando estiver aqui no π sobre 2, ou 90 graus, qual é o valor que está marcando aqui no eixo vertical? É um 1 positivo, certo? Então, o y vale 1. Esse é o valor do meu y. Sempre eu vou precisar do seno do ângulo que eu estou pegando, certo? Vou pegar mais um ângulo aqui. Agora eu vou pegar no ponto C. Então, o ângulo agora é 180 graus. Ou seja, o ângulo vale π. Dei o valor do x, quero achar o valor do y. Vou olhar só para a circunferência agora. Quando o ângulo tiver 180, ele está indo para que valor do y? Lá para o zero. Então, seno de π vale quanto? Zero. Ok? Lembra que eu estou analisando o eixo y aqui, que é o eixo dos senos. Ok? Vamos para mais um ponto. Ponto D aqui embaixo, indicando que o ângulo agora é 3π sobre 2, ou seja, 270 graus. Então, venho aqui para a tabela, ponto D, quem é o ângulo, quem é o x, 3π sobre 2. Se eu olhar para a minha circunferência, quando o ângulo estiver em 3π sobre 2 aqui embaixo, qual é o valor do y que eu tenho aqui nessa vertical? É o menos 1. Então, lá na tabela, eu vou colocar o valor do y igual a menos 1. Ok? E mais um ponto aqui, fechando a circunferência, o ponto E, bem em cima de 2π. Então, o ponto E ele fechou a circunferência. Começou em 0, agora está em 2π. Observe que ele foi passando pelo 0, pelo π sobre 2, pelo π, pelo 3π sobre 2 e pelo 2π. Estou fechando a circunferência agora. Então, quando chegar em 2π, o que acontece? Ele está indo para que valor? Na vertical aqui, para o zero também. Então, pronto. Montei minha tabela usando a função y igual a seno de x. O que vocês podem fazer dentro de função lá do primeiro ano, por exemplo, uma função afim, vocês podem fazer aqui também na função trigonométrica. Só lembrando que o x, quem é? É o ângulo que eu estou analisando. E pego normalmente esses padrões aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Esses são os ângulos de referência para nós analisarmos a função. Feito a tabela, bora ver como é que vai ficar o gráfico. Como é que vai ficar o gráfico dessa função seno? Então, y é igual a seno de x. Essa função que eu estou analisando, quero ver como é que vai ficar esse gráfico. Eu já tenho a tabela, já montei a minha tabelinha aqui, pegando os principais ângulos. Vou traçar um plano cartesiano, sendo que o eixo horizontal eu dou uma esticada legal. Deixo maior e ponho o eixo vertical aqui menor um pouquinho. Ok? Porque aqui no eixo horizontal vai estar o x, os ângulos, ok? E no eixo vertical vai estar o y, que é o valor da função. No eixo x, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os ângulos. Como foi variando de 90 e 90, eles vão ter as distâncias iguais. Então, bora lá. Vou começar aqui no zero. Aí vou colocar agora o primeiro ângulo, que é π sobre 2. Está aqui. Deixei essa distância. π sobre 2. Vou colocar mais 90 graus em cima. Então, π sobre 2 mais π sobre 2 daria π. Ou seja, 90 mais 90 dá 180. Vou aumentar mais 90. Então, vai dar 3π sobre 2. Ou seja, 270. Vou aumentar mais 90. Então, vai dar 2π. Ou seja, fechei a minha circunferência. Bora ver o que é que vai acontecer com a imagem agora, com o valor do y. Lembrando que a função seno ela varia do menos 1 ao 1 positivo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo x no número 1 aqui na vertical. E vou traçar outra reta paralela para baixo no menos 1. Por quê? São os valores máximos que o y assume.
que a função seno vai assumir. Lembre que lá na circunferência, o seno varia de menos 1 a 1. Então, por isso que eu botei menos 1 aqui embaixo e 1 aqui em cima. E tracei a reta paralela ao eixo X. É isso que vocês fazem para poder começar a fazer o gráfico. Bora analisar os pontos agora. No ponto A, o X vale 0 e o Y vale 0. Então, o ponto A vai estar bem aqui no centro, na origem. Aqui que vai estar o ponto A. No ponto B, o X vale quanto? Π sobre 2. Vou olhar para cá, π sobre 2. E ele vale o Y quanto? 1, lá para cima. Então, eu vou prolongar e vou colocar o ponto B aqui em cima. Está aqui o ponto B. No ponto C, o X vale quanto? Π, está aqui o π, e o Y vale 0. Toda vez que o Y vale 0, o ponto está no eixo X. No caso, bem em cima de quem? Do π agora. Então, bem aqui vai estar o ponto C. O ponto D, o X vale quanto? 3π sobre 2, só que ele vai buscar o Y para o lado negativo, menos 1, para baixo. Então, eu vou prolongar aqui e vou fazer o ponto se encontrar bem aqui, ó, aqui embaixo. Então, bem aqui vai estar o ponto D. O ponto E, o X vale quanto? 2π e o Y vale 0. Ou seja, se o Y vale 0, esse ponto vai estar em cima do eixo X. Bem em cima de quem? Do 2π. Aqui vai estar o ponto E. Pronto. Coloquei os pontos. Agora eu vou unir esses pontos. Bora ver o que é que vai acontecer. Quando eu unir esses pontos, olha o que vai acontecer. Vai formar o meu gráfico que eu queria da função seno. Observe que começou no 0 aqui, ó. Subiu para o 1, voltou para o 0, desceu para o menos 1 e depois voltou para o 0. Eu dei uma volta na circunferência todinha de 0 a 2π, ou seja, de 0 a 360 graus. Se eu quisesse dar mais de uma volta na circunferência, o que ia acontecer? Esse meu gráfico ia continuar. Ele ia subir, descer, subir, descer, subir e descer. Se eu fosse para o lado negativo dela, ia continuar para o lado esquerdo aqui, ó. Ia descer, subir, sempre se repetindo. Ou seja, a função seno ela é uma função que a gente chama periódica. Ela se repete, ok? E esse gráfico ele é chamado senoide. Então aqui vocês têm um gráfico chamado de senoide, que é o gráfico da função seno, ok? O que é que nós vamos ter que saber desse gráfico? Que ele tem um domínio. Quem é o domínio? São os valores que eu posso colocar para x. Aqui no eixo x horizontal, não tenho restrição. Posso colocar qualquer valor. Então, ele pode ser negativo, pode ser o zero e pode ser positivo. Então, aqui eu posso dizer que o domínio são todos os reais. O que mais eu tenho que saber? A imagem. A imagem nada mais é do que o valor do y. Observe que o y ele tem um limite. Ele vai até 1 positivo e desce até 1 negativo. Ele não passa disso aqui. Ó. O y não passa de 1 positivo e nem desce do 1 negativo. Nem é menor do que 1 negativo. Então, a imagem, o valor que o y pode assumir, seria o quê? Um intervalo fechado de menos 1 até 1 positivo. Menos 1 é o valor menor e 1 é o valor maior da função seno, ou seja, o valor do y. O que mais a gente tem que saber? O período da função. Eu falei para vocês que ela se repetia, ou seja, ela tem um período. Quando eu falo em período, lembre do ano. A gente diz que o ano tem 365 dias. Tem os meses, janeiro, fevereiro, março, vai até dezembro. Chegou no último dia de dezembro 31, o que acontece? Volta a se repetir o ano todinho. Ou seja, se repete o período. Então, isso é o período. É como se a Terra desse a volta ao redor do Sol. Então, ele tem um período que é de um ano e uma fraçãozinha, né? Por isso que aqui na trigonometria a gente usa o conceito também de período. Então, observe que de 0 até 2π, o que aconteceu? Ela subiu, desceu e parou no 0. Depois do 2π, o que vai acontecer? Ela vai subir, descer e subir de novo. Depois ela vai continuar fazendo isso. Sobe,
desce, sobe de novo. Então ela volta a se repetir. Ela tem um período. Então, para ela levar esse período, começou do zero até o 2π. Se eu calcular essa distância, o período que é 2π, certo? Então aqui vocês têm o gráfico da função senoide. Lembrando que vocês têm que ter a noção de função, tem que conhecer os gráficos e tem que saber tirar o valor do seno. Espero que vocês tenham aprendido essa dica. Até a próxima dica do professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.